Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje a nossa aula será de correção da atividade avaliativa, a nossa primeira atividade avaliativa que você fez via Google Formulário. Então, vou deixar aí a atividade para que você possa estar visualizando, né, no Word ou até na própria plataforma aí, tá? Caso você queira estar acompanhando aqui a correção, beleza? Então vamos lá? A primeira questão daquela atividade dizia assim: uma loja vende 9 televisões e recebe 4.860. Quanto receberá se vender 14? Então é uma questão assim, que você poderia estar usando a regra de 3, ou você poderia estar descobrindo qual o valor de uma televisão, ou seja, 4.860 dividido por 9, e aí multiplicaria o resultado por 14, porque eu quero saber o valor de 14 televisão. Tá? Então fica a critério o jeito que você resolveu, tanto pela regra de 3 quanto dessa forma vai estar correto. Então eu vou resolver através da regra de 3, tá? Então eu tenho aqui, quais são as grandezas que nós temos aqui? Nós temos as grandezas televisão e temos aqui o valor. Uma televisão, 9 televisões custam 4.860. Ele quer saber quanto receberá 14 televisões. Então, meu valor aqui de X. Ela é uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto mais televisão, maior vai ser o preço que você tem a pagar. Então, é só você montar a fração 9 está para 14, igual 4.860 está para X. 9 vezes X, 9x. Vamos pegar uma ajuda aqui para fazer ali 14 vezes 4.860. Então, eu tenho 14 vezes 4.860, dá um total de 68.040. E aí, o X, 9 está multiplicando o X, vai passar dividindo 68.040 dividido por 9. Vai ter como resultado 7.560. Então, a alternativa correta aqui nesse caso é a letra A. Exercício 2. De cada 50 parafusos que produz uma máquina, 2 saem defeituosos. Se a máquina produzir 4.500 parafusos, quantos não sairão defeituosos? Então, de cada 50, 2 saem defeituosos. Se 2 saem defeituosos, significa que quantos não saem defeituosos desses 50? 48. Então, eu tenho aqui parafusos. Eu tenho aqui a grandeza parafusos. Tá? E tenho, se de cada 50 parafusos, aí eu vou colocar aqui, a outra grandeza é sem defeito, tá? De cada 50 parafusos que produz uma máquina, 2 saem defeituosos. Então, em vez de eu colocar aqui 2, eu vou colocar 48, porque 48 representa os que são sem defeito. Porque já que 2 tem defeito, 48 é sem defeito. Se a máquina produzir 4.500 parafusos, e aí quantos não sairão defeituosos? X. Tá? Por que eu não coloquei ali 2? Porque se eu colocasse 2, eu posso até colocar aqui 2. Mas esses 2 vai representar a quantidade com defeito. Tá? Então, se eu colocar aqui, eu vou colocar aqui com defeito, aí eu coloco 2. Só que o valor de X que eu vou encontrar vai ser o valor de parafusos com defeito. Você não pode esquecer que no final você vai ter que subtrair de 4.500 para você poder encontrar o sem defeito. Então, você até pode fazer dessa maneira. Talvez para trabalhar com um número pequeno, né? Então, eu tenho, vamos fazer desse jeito, usando 2. 50 está para 4.500, igual 2 está para X. 50 vezes X, 50x. 4.500 vezes 2 vai ficar 9.000. E aí eu tenho 9.000 dividido por 50.
que vai ficar 900, eu cortei o zero ali, tá? 900 dividido por 5, que dá 180. Só que 180 é o número de parafusos com defeito. Eu não quero saber o número de parafuso com defeito, eu quero saber quantos não sairão defeituosos. Então, eu quero saber sem defeitos. Então, se eu tenho 4.500 no total, eu vou fazer 4.500 menos 180. Vai ficar 0, vou emprestar. 10 tira 8, 2. 4 tira 1, 3. Ou seja, 4.320 é a quantidade de parafusos que irão sair sem defeitos. Então, a alternativa correta aqui nesse caso é a letra D. Ok? Vamos para o exercício 3. Lá no exercício 3 diz assim: mantendo a mesma velocidade, um carro percorre 504 km em 7 horas. Então, eu tenho uma grandeza aqui, quilômetros, que é 504, e eu tenho horas, que é 7. Quantos quilômetros percorrerá em 11 horas? Então, x, 11 horas. Vou multiplicar aqui, cruzado já, é uma grandeza direta, uma grandeza inversa. 504 ele percorre em 7 horas, então em 11 horas ele vai percorrer mais. Então é uma grandeza diretamente proporcional e vai aumentar tanto o número de horas como vai aumentar o meu quilômetro, tá? Você até poderia colocar a setinha as duas para cima ou as duas para baixo, porque a setinha no mesmo sentido significa que são diretamente proporcional. Estou colocando as duas para cima porque as duas grandezas estão aumentando, tanto o número de hora quanto o quilômetro, tá? Então aí não preciso inverter, é só montar 504 por x, 7 sobre 11. 7 vezes x, 7x, 504 vezes 11, 504 vezes 11, 5.544. E aí eu vou dividir por 7, porque o 7 está multiplicando, vai passar dividindo, e dá um total de 792 quilômetros. Ou seja, a alternativa correta, letra B. Exercício 4. Sabendo que 12 homens fazem um trabalho em 15 dias. Então, quais são as grandezas que eu tenho aí? Tenho a grandeza homens e tenho as grandezas dias. Então, eu tenho 12 homens fazem o serviço, o trabalho em 15 dias. Em quantos dias o trabalho é feito por 9 homens? O que aconteceu aqui? Ele reduziu o número de homens. Se reduzir o número de homens, o que vai acontecer com os dias? Menos pessoas trabalhando, mais tempo vai levar para esse trabalho ser concluído. Então, vai aumentar aqui o número de dias. Se vai aumentar, significa que ela é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu tenho que inverter qualquer uma delas. Então, em vez de eu colocar, vou colocar 12 sobre 9. E em vez de eu colocar 15 está para x, eu vou inverter, porque ela é inversa. Então, vai ficar x está para 15. 9 vezes x, aí o processo é o mesmo. 9 vezes x, 9x. E aí nós temos 12 vezes 15, que dá 180. Ou seja, 180 dividido por 9, 20 dias. Este é o tempo que levará para executar o serviço. 9 homens, 20 dias. A alternativa aqui dessa questão, correta, é a letra C. Exercício 5. Um grupo de operários construiu uma piscina em 45 dias. Então, aqui eu tenho uma grandeza operários
e tenho as grandezas dias. Ele disse que um grupo de operários construiu uma piscina em 45 dias. Então aqui eu não sei qual é o número desse grupo, então vamos chamar de X. Eu sei que foram 45 dias. Se fossem 4 operários a mais, a piscina teria sido construída em 30 dias. 4 operários a mais, porém eu não sei quantos operários eu tinha. Eu sei que eu tenho X. 4 operários a mais vai ficar X mais 4. E aí, com 4 operários a mais, esse número reduziu para 30. Então, se reduziu aqui para 30, de 45 para 30, significa que aqui houve um aumento de operários. Já está falando que foram 4 operários a mais, aumentou o número de operários. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou inverter. Então, em vez de colocar x está para x mais 4, vai ficar x mais 4 está para x. E aqui fica a mesma coisa, 45 sobre 30. Aí o processo é o mesmo, multiplica cruzado. 45 vezes x, 45x. E 30 vezes x mais 4, 30 vezes x mais 4. Então, eu tenho 45x. Aí eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, vou fazer 30 vezes x, 30x, 30 vezes 4, 120. Equação do primeiro grau, faço operação normal, que está aqui somando, passa para cá subtraindo. Então, eu tenho 45x menos 30x igual a 120. 45 menos 30 é 15, 15x igual a 120. Então, eu tenho 120 dividido por 15, e 120 dividido por 15 vai dar 8. Ou seja, 8 operários ele tinha no início. E ele quer saber quantos eram os operários, quantos eram os operários desde o início. Então, eram 8 operários. Então, a alternativa correta é a letra A. 8 operários. Alternativa A. Exercício 6. Vamos apagar. Um exercício que deu para pensar um pouquinho mais. Talvez você teve um pouquinho mais de dificuldade nesses 5, né? Já no exercício 6, a velocidade de 720 km por hora, um jato vai de uma cidade a outra em 36 minutos. Então, eu tenho aqui velocidade, que é 720 km por hora, tá? Então, aqui, velocidade, km por hora, que é de 720, e o tempo aqui em minutos, 36 minutos. Se voar a 810 km por hora, então aqui 810, quanto tempo ele fará essa viagem? Ou seja, aumentou. De 720 para 810, houve um aumento aí da velocidade. Se ele está andando mais rápido, significa o quê? Que o tempo dele será menor. Então, grandeza inversamente proporcional. Então, em vez de eu colocar 720 por 810, eu vou colocar 810 por 720 igual a 36 sobre x. Aqui eu não inverti. Aí, multiplica 810 vezes x e 36 vezes 720. 36 vezes 720 dá um total de 25.920. 810 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, 25.920 dividido por 810. E vai dar um resultado de 32. Deixa eu só conferir, porque eu tinha feito 36 vezes 720, 25.920, dividido por 810. 32 minutos.
Então, a alternativa correta, letra C, 32 minutos, ok? 7. Sabendo que as grandezas A e B são diretamente proporcionais, determine o valor de x. Aí eu tenho aqui A e B, aí eu tenho aqui 8x e aqui 3, e 9. Então vai ficar 3 vezes x, 3x, 8 vezes 9, 72. Então eu tenho 72 dividido por 3, que vai dar 24. Letra B. Questão 8 é o mesmo raciocínio, só que ele está falando que ela é inversamente proporcional. Aí você tem o C, que é 45 e 60, e o D, que é 8 e x. Então, eu tenho que inverter uma das grandezas. Qualquer uma delas, invertendo, aí vai ficar, e multiplicando cruzado, 60x igual 45 vezes 8, que dá, deixa eu ver, 45 vezes 8, 360. 360 dividido por 60, 36 dividido por 6 é 6. Ou seja, a alternativa correta é a letra C, tá? Quando ela é uma grandeza inversamente proporcional, se você não quiser inverter, você pode multiplicar assim, ó, esse com este e este com este. Isso só vale quando a grandeza não for diretamente, ela tem que ser inversamente proporcional. Aí eu posso fazer isso. Dá na mesma que eu inverter e multiplicar cruzado, tá? Exercício 9. Precisamos de 18 kg de enxofre para produzir 51 kg de ácido sulfúrico. Então eu tenho lá, a grandeza é 18 kg de enxofre, 18, para produzir ácido sulfúrico. Então, eu tenho ácido sulfúrico. São 51 quilos. E aí, quantos quilogramas de enxofre, ou seja, X, são necessários para produzir 1.836 quilos de ácido sulfúrico? Então, uma grandeza inversa ou uma grandeza direta? É uma grandeza direta, né? Porque se eu quero produzir mais ácido, eu vou precisar de mais enxofre. Então, as duas setas aqui estão no mesmo sentido, tá? Vou aumentar o número de ácido, tem que aumentar a minha quantidade de enxofre. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Aí é só você colocar as grandezas assim nessa ordem, fazer a multiplicação cruzado. Então, aí eu vou ter 51 vezes x, 51x, 18 vezes 1.836, vai dar 33.048, e aí eu vou dividir por 51, que vai dar 648 quilos de enxofre, ou seja, a alternativa B. E a questão 10... A parede de uma cozinha tem 400 azulejos quadrados com lado medindo 15 centímetros. Então, eu tenho a quantidade aqui, azulejos, que são 400, e tenho aqui a medida do lado desse quadrado. Então, se eu tenho a medida do lado desse quadrado, vamos encontrar a área, tá? A área de cada piso, de cada azulejo, é multiplicar 15 vezes 15. 15 vezes 15, 225 centímetros quadrados, tá? Porque a gente vai trabalhar com a quantidade de azulejos e quantos azulejos cabem em cada metro quadrado, ou seja, nesse caso aqui, em cada centímetros quadrados. Então, por isso que eu multipliquei 15 por 15 para saber qual é a área de um azulejo, 225. Quantos azulejos de 400 centímetros quadrados seriam necessários para cobrir essa parede? Então, aqui é X e aqui 400, porque agora eu tenho um azulejo de 400 centímetros quadrados. Nesse caso, aumentou o tamanho desse azulejo de 225 centímetros quadrados de área, ele foi para 400, houve um aumento. Se aumentou a área, significa o quê? Que vai reduzir
A quantidade de azulejos, porque se eu tenho um azulejo maior, eu preciso de menos quantidade, tá? Então, é uma grandeza inversamente, então eu vou inverter, então vai ficar 400 está para x igual 400 está para 225. 400 vezes x, 400x, e aí você tem 400 vezes 225. 90 mil. E 90 mil dividido por 400 vai dar 90 mil, né? Vou dividir por 400, vai dar 225 azulejos. Ou seja, letra A, alternativa correta. Certo, galera? Bom, era isso, 10 exercícios aí para vocês resolverem. Espero que vocês tenham entendido e revejam bastante esses exercícios para que você esteja se preparando para P1, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo.